Fala guerreiro, seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor Autônomo, o podcast que vai ajudar você autônomo a se transformar em um empreendedor autônomo. Eu sou o Kaique Merlo, gerente de marketing aqui da Sala de Elétrica. Eu sou o Everton Moraes, aqui o proprietário da Sala de Elétrica e também precursor aí desse movimento empreendedor autônomo. Mais um podcast, Kaique? Mais um podcast. Muito bom. Vamos lá, pessoal. O tema do podcast de hoje é: o material deve ser de responsabilidade do autônomo ou do cliente? Essa pergunta é interessante, né? Essa pergunta é interessante pra caraca. E tem um monte de cara que vai ouvir o podcast hoje, um monte de autônomo que está ouvindo o podcast hoje, principalmente da área de elétrica, que a gente conhece bem, vai ficar com a pulga atrás da orelha. Vai gostar do conteúdo. É isso aí. Bom, começando aqui então, vou começar com uma pergunta que eu acho que bastante gente tem na cabeça, né? Normalmente, o autônomo não vende o serviço, mas o material. Por que que isso acontece? Eu acredito que, eu não acredito assim, né? Conversando com vários profissionais da área de elétrica em si, e aí isso pode ser replicado para algumas outras áreas em si. Falei em si duas vezes, né? Ficou estranho aqui, mas tudo bem, né? É bis. É bis. Conhecendo o profissional da área de elétrica, existe um medo de vender o serviço e aí achar que vai perder tempo porque vai ter que comprar o material, o cliente vai achar caro, e aí ele precisa, de repente, investir tempo não só na prestação de serviço, mas na compra de material, ele acha que não é viável, né? É claro, nada quando a gente faz e não usa estrategicamente na prestação de serviço, na venda, na composição do preço, nada que a gente faça sem pensar, né? Ou seja, a gente faz um negócio sem pensar, a gente vai cometer erros. Então, vender um serviço com material sem entender direito por que deve ser feito isso e se deve ser feito isso, pode ser um erro se você não pensar direito. E existe algum benefício do material ficar por responsabilidade do autônomo e não do cliente? Olha, só pelo pressuposto que o autônomo, o profissional que é autônomo, ele quer vender serviço todo mês, toda semana, todos os dias, correto? Correto. E, na maioria das vezes, existe a probabilidade do tipo de serviço que ele vende ser muitas vezes o mesmo ao longo de todos os meses. E, obviamente, os produtos, materiais, insumos que ele vai utilizar na obra, muitas vezes também será repetidas vezes o mesmo também. No caso do profissional da área de elétrica, lâmpadas, cabos, interruptores, tomadas, paflons e assim por diante. Pensa no seguinte: se eu sei que eu vou ter uma demanda de consumo desses produtos ao longo do tempo, e eu sei mais ou menos uma média ali que eu consumo ao longo de 3 em 3 meses ou algo do gênero, se eu me relaciono com 1, 2 ou no máximo 3 distribuidores de materiais elétricos, e eu mostro para esse distribuidor que eu estou comprando sempre, todos os meses, ou mais, sei lá, né, de cada 3 em 3 meses eu faço uma compra grande de X mil reais. Eu vou conseguir fazer com esse meu fornecedor, esse meu distribuidor aí, o quê? Negociar preço. Ou seja, eu consigo comprar material com custo abaixo de mercado. Eu vou conseguir negociar com ele prazo de pagamento. Eu consigo comprar o material agora e pagar com 45, 60 dias, depende muito do tipo de material também, obviamente, mas eu consigo negociar prazo de pagamento, desconto. E quando eu negocio um desconto, eu posso fazer duas coisas. Se eu consigo ali, vamos supor que eu fiz uma compra grande e tive 15% de desconto. Eu consigo repassar parte desse desconto para o meu cliente ou não repassar parte do desconto, fica a critério do prestador, do autônomo, né? Mas eu posso repassar ali 5% de desconto. Imagina que o cliente foi lá e pesquisou na internet, estava lá um interruptor, esse aqui é um interruptor diferente, para quem está no videocast, consegue ver, no Spotify não vai conseguir ouvir, né? Não vai conseguir ver o produto aqui. Mas eu tenho um interruptor, por exemplo, e quando eu pesquiso na internet, está lá, R$15. Eu consegui um desconto com o meu fornecedor, vendo ao meu cliente a 13, está mais barato do que o meu cliente pode pesquisar na internet ou no mercado em si, né? E ainda estou ganhando R$3 aí em cada um dos interruptores, e sabendo que é uma instalação grande. Eu tenho, por exemplo, sei lá, 30, 50, 60 interruptores, então a gente começa a observar que realmente vale a pena se eu vender o material de uma maneira que eu consiga usar isso de benefício a meu favor,
é um ponto muito, muito, muito bacana para gerar negócio, dinheiro. Então, o benefício principal é conseguir gerar dinheiro com isso. Ou seja, é difícil o autônomo conseguir um cliente. Quando consegue o cliente, você tem que usar o máximo de recurso ali dentro para conseguir monetizar. Hoje mesmo, eu estava na live, hoje de manhã, falando com o Eric, e a gente estava conversando sobre a experiência que ele teve em começar a vender materiais junto com a prestação de serviço. E aí, ele estava comentando sobre o caso específico. Ele fez toda a infraestrutura de CFTV de um bar, né? E aí ele comentou que ele vendeu o serviço, ele fez em um dia, mas o serviço em si, a mão de obra, ele vendeu por R$800. A aquisição de todo o material, de todo o serviço, de todo o material do fabricante de câmeras, CFTV, DVR e tudo mais, deu quase R$10.000. Só pelo fato dele fazer a conexão com o distribuidor e repassar isso para o cliente, entregar tudo pronto, fez com que ele ganhasse praticamente R$1.500 na venda de materiais. Ou seja, ele mais do que dobrou o resultado dele com uma venda de um dia de prestação de serviço, mais que dobrou mesmo, né? Porque ele colocou material na jogada. Senão, ele não teria ganhado ali na parte de material e aí ia ficar com os R$800, que não estava ruim não, né? R$800 em um dia de prestação não é ruim, mas ele conseguiu melhorar isso em mais do que 100%. Show de bola. Então esses são os benefícios, mas existe algum ponto negativo do autônomo ficar responsável por vender o serviço e o material junto? Se algum produto que você acabou comercializando ali durante a prestação de serviço der problema, o cliente não vai ir atrás do lojista, vai atrás de você, né? Então, um dos problemas é esse, que você vai vender o produto junto com a sua mão de obra e se der problema, a garantia vai ficar na sua responsabilidade. Porque você também não vai entregar a nota fiscal do produto que você comprou para o seu cliente e falar para ele assim, ó, se der problema, vai lá na loja. Primeiro que a nota fiscal vai estar o preço que você pagou. Então você não vai querer que ele veja o preço que você pagou, por exemplo. E outra coisa também que não faz sentido. Se você vendeu o pacote completo é seu. Muitas pessoas, quando a gente fala isso, principalmente na área de elétrica, falam assim, Everton, mas poxa, eu vou vender material e tudo mais. Lâmpada, por exemplo, lâmpada LED dá problema. Você comprou 10, uma dá problema, né? Ou dá problema eu tenho normalmente 6 meses ali de garantia. Algumas empresas dão 12 meses. Mas se for 12 meses ali e uma lâmpada queimar, eu vou ter que tirar do meu bolso para cobrir ali a garantia e dar um produto para o meu cliente? A resposta é sim. É sim. Porque vamos supor, se você conseguiu ali um resultado na comercialização dos materiais, gerou R$1.000 de receita. Uma lâmpada que custa 30, R$20, cara, você vai fazer esse pagamento aí dando risada, a verdade é essa, né? Então, por mais que existam problemas, existam pontos negativos, ainda os pontos positivos se sobressaem bastante aí. Legal. Você acha que o autônomo, estando responsável pela aquisição do material, pode ajudá-lo também a garantir a qualidade do serviço, uma padronização? Certeza absoluta. Porque o que acontece? Normalmente a garantia é uma das formas de geração de valor percebido por parte do cliente. E a gente até ensina uma estratégia de garantia condicional, garantia incondicional, tudo mais, né? E o profissional, o autônomo, o prestador de serviço, quando ele pega e é responsável pelo material, ele não vai comprar material de baixa qualidade. Obviamente, ele vai conseguir ter ali uma garantia controlada, vamos dizer assim. Eu sei que meu serviço, se você comprar comigo, o material mais a prestação, mais a mão de obra, eu vou entregar o material XYZ da melhor qualidade mesmo, eu vou te entregar uma garantia de 12, 24 meses, 36 meses, aí vai ficar a critério do profissional usar. Pode entrar até como um argumento, né, a mais sobre a garantia, sobre a venda. Exatamente. Aí ele cobra R$5.000 da prestação de serviço e ainda ganha mais R$2.000 na parte de material. Olha que beleza. Show de bola. Muito bom, né? E quais são as burocracias que o autônomo pode enfrentar quando ele começar a vender o serviço mais o material? Quando vende material, você está comercializando produtos, né? Quando o profissional autônomo ele se registra como formal, ou seja, abre um MEI, um ME ou algo do gênero, ele coloca lá o tal de KNAI, que são as... registro, né? Isso, que é um serviço que ele pode prestar, né? Bom,
E aí, normalmente a gente coloca, quando a gente inicia, somente aquela atividade fim nossa. Prestação de serviço na área de elétrica. Não coloca venda de materiais, venda de produtos, né? Então, para você fazer da forma correta, você, quando vender o serviço para o seu cliente, a forma correta mesmo, né? É você vender o serviço o material mais mão de obra, e aí você emitir nota fiscal da mão de obra e nota fiscal do material a ser vendido. Mas para isso, consulta lá o seu contador para que você consiga fazer da forma correta. Porque senão, o que pode acontecer? Ele não se atenta, emite a nota fiscal de material com o KNAI lá de serviço, e aí dá um BO danado, bafafá danado, dá um chabu, porque os impostos da venda de produto é diferente, é menor do que venda de serviço. Então, se você... Pode dar algum tipo de problema, né? Exatamente. Então é sempre bom consultar um especialista e fazer as coisas dentro do que diz a legislação. Né? Exatamente. Ou seja, não tem muitos pontos negativos, não. Acertando esse ponto, né? Exatamente. Só tem coisa positiva, só tem a ganhar. Hoje em dia também tem um detalhe importante. Hoje em dia as pessoas... Por exemplo, a gente aqui mesmo na sala da elétrica, né? Caiu aqui minha cola. A gente passou por isso aqui no escritório. Alugamos uma sala nova para aumentar para mais 12 pessoas. Fomos fazer a reforma. E na reforma, o que a gente fez? Falou, olha só, eu quero que você me entregue tudo pronto. Eu não quero ir atrás de tinta, eu não quero ir atrás de móveis, eu não quero ir atrás nem de elétrica, a gente não foi atrás, né? Não quero ir atrás da parte de piso, assoalho, assim por diante. Marcenaria. Então, assim, hoje em dia as pessoas estão indo mais para esse lado de, pega o serviço e me entrega chave na mão. E eu entro para dentro do ambiente e utilizo. E se você ainda não faz isso, você perde mercado, porque a pessoa vai falar assim, você pode se responsabilizar pelo material? Aí você fala assim, o material eu passo a lista para você compra, mas aí ou seja, você vai perder um cliente. Né? O problema é que você perde o cliente e perde a possibilidade de ganhar mais ainda, né? Porque o serviço você ganharia 5 mais o material 2, ou seja, seria 7 nessa brincadeira. Como no caso do Eric. Do Eric, né? Exatamente. Que cobrou 800 pelo serviço e tirou um pau e meio por fora. Exatamente. É isso aí. Um grande acréscimo aí no que ele iria ganhar prestando só o serviço, né? É perfeito, é isso aí. Ou seja, é aquele lance que a gente fala, jogar o jogo de primeira divisão aqui na segunda, que você sobe para a primeira. Então, quando o profissional entende, olha, eu tenho que usar os meus recursos dentro do meu cliente, porque não é fácil conquistar um cliente. Não é fácil vender, cara, não é fácil. Mas depois que você vende, você já venceu a primeira barreira, que é da confiança. Você venceu a barreira da confiança, traz o cliente para junto de você e tenta fazer o máximo por ele e, claro, que gere resultados positivos no que diz respeito a ele gostar do seu serviço, mas principalmente também, né, você conseguir vender mais serviços para ele. Seja um material, seja um serviço a mais. Depois a gente pode falar só sobre isso, a gente tem um podcast, se não me engano, falando sobre a verificação gratuita, não tem? Tem um podcast. Mas assim, conversando também com um dos nossos alunos da imersão, e também na live às 8h07, de novo, se você não... De novo não, acho que nem falei nesse podcast. Mas acompanha, se você está ouvindo a gente até agora, acompanha as nossas lives que acontecem de segunda a sexta, na verdade, eu falo todos os dias. De segunda a sexta, às 8h07 da manhã, tá bom? Sobre empreendedorismo e assim por diante. Onde? Tá na descrição aqui o link do Instagram onde acontece isso, tá? Mas, o que acontece? Esse nosso aluno da imersão, ele pegou e fez... É o Lucas. Ele pegou e fez uma visita técnica para resolver um pequeno problema lá e fez uma verificação gratuita lá dentro, ou seja, fez a técnica da verificação gratuita. E aí ele conseguiu vender uma automação de residencial por causa dessa verificação gratuita. Ou seja, se ele não tivesse oferecido... Aproveitou o gancho, né? Exatamente. Para vender mais para aquele cliente que já tinha chamado ele e já depositou uma confiança. Ele só ia fazer um reparo. Saiu de lá com uma automação, não é uma automação grande, mas uma automação de uma sala, uma cozinha, alguma coisa assim. Ou seja, ele conseguiu ali gerar uma receita num lugar que ele só ia ganhar, sei lá, 100, 200 reais. Aproveitou a oportunidade, né? Exatamente. Show de bola. Muito bom. Então acho que é isso aí, né? É isso aí. Então, vale a pena ou não vale a pena a venda de material junto com a mão de obra? Bom, vale muito, né? Os benefícios sobressaem demais sobre os possíveis problemas que ele encontraria. Exatamente. Muito bom, então. Mais um podcast aí pra conta. Se você tá assistindo aqui a gente até agora, olha só, assistindo, ouvindo, né?
Eu gostaria de falar para você o seguinte, né? Tira um print, tira uma foto da tela do computador, não sei o que você vai fazer, mas posta lá nas suas redes sociais, no Instagram principalmente, e marca a Sala da Elétrica, marca o Everton Moraes, para quem sabe que você assistiu até aqui, tá bom? Um forte abraço e até nosso próximo podcast. Obrigado, Kaique, até a próxima. Valeu, até a próxima.